Muito obrigado. Agradecendo em primeiro lugar à Portugal Fresh a honra da Pera Rocha estar aqui presente e desejando que este congresso tenha conclusões muito positivas e que ajudem-nos a todos. É sempre difícil falar a seguir ao engenheiro Jorge Soares, porque ele foca bem as questões e apresenta com muita objetividade e tem umas apresentações muito boas. Mas de facto é uma honra e é um desafio. Explicar aqui que o tema que nos foi dado é o tema que está escrito, que é adaptar a produção aos desafios do mercado, e portanto era essa a ideia que eu ia centrar a minha apresentação. Enfim, como é que nós conseguimos adaptar, ou o que é que a Associação da Pera Rocha entende que são as vias para adaptar a produção aos desafios do mercado. E um bocadinho de história, tal como o engenheiro Jorge Soares, somos diferentes. E somos diferentes porque criámos um nome para nós próprios, chamámos de pericultores, porque de facto a Pera Rocha e a pera em Portugal têm uma dimensão muito grande, têm muita inovação, os nossos agricultores estão numa região, criámos este nome, temos um produto que é só nosso, que é a Pera Rocha, que é do nosso produtores de Pera Rocha, nosso comerciantes de Pera Rocha, nosso consumidores de Pera Rocha. Temos uma região que é o Oeste, mas que é todo o Portugal, apenas se chamou Rocha do Oeste porque a Comissão Europeia não permitiu chamar Rocha de Portugal. E temos uma associação que é a ANP. E temos uma história que muita gente conhece e que todos, no meu entender e no entender dos produtores de Pera Rocha, deveriam conhecer, em que a Pera Rocha se chama Rocha porque houve um senhor, que é o Sr. António Rocha, que em 1836, em Sintra, tinha uma pereira que era diferente das outras e um fruto que era diferente dos outros, e o senhor tinha uns cavalos de quem se gabava muito, e gabava-se muito também desse fruto que era diferente dos outros, e foi convidando os seus amigos, e ficou a ser conhecida pela pera do Sr. Rocha, e a pereira do Sr. Rocha, e mais tarde a Pera Rocha, que é hoje. E, portanto, a Pera Rocha, estão estes milhões todos de plantas plantadas na nossa região, especialmente na região Oeste, e nós temos a sorte de ter uma fotografia da árvore-mãe, portanto, da árvore que o Sr. António Rocha tinha no seu quintal e que, portanto, foi a mãe de todas as árvores atuais e que foi objeto de um congresso como este, enfim, um congresso em que foram feitas apresentações, em que durou vários dias e nesse congresso de pomologia foi apresentado, então, a história e a fotografia da árvore-mãe de todas as pareiras rochas que hoje existem. O que é a ANP? A ANP vai fazer 20 anos este ano, começámos em 93, finais de 93, e fizemos o quê? Organizar a produção. Temos 24 sócios, temos mais que 24 sócios, mas 24 deles são centrais fruteiras, todas as centrais fruteiras da região Oeste, os exportadores, associações de agricultores, e os nossos associados conseguem, de facto, comercializar 81% da pera que é produzida em Portugal. E conseguimos algo também que foi novo, que foi fazer com que a exportação passasse a ser feita pelos produtores. Há 20 anos atrás, a exportação era feita por comerciantes, era feita por alguns produtores, mas essencialmente eram comerciantes. E as coisas foram mudando e hoje em dia a exportação é feita por produtores, que são comerciantes também, mas que estão ligados à produção. As principais funções da ANP são, como é lógico, gerir a DOP e promover a Pera Rocha. Portanto, promover a Pera Rocha em Portugal, promover a Pera Rocha no mundo. Nestes últimos 20 anos participámos, a Associação, com os seus sócios, participou em 70 feiras, em Portugal e fora, das quais, fora do país, participámos em 99 exposições. Acima de tudo, o que a Associação pretende ser é um espaço de diálogo onde os nossos sócios, e estão bastantes aqui assim presentes, em que os nossos sócios discutem os seus problemas, a produção, falam de preços e tentam fazer aquilo e aquele desafio que o engenheiro Jorge Soares tão bem colocou, que é como é que nós conseguimos viver amanhã, como é que nós conseguimos ter dinheiro e ou seja, como é que nós conseguimos que a nossa fruta nos seja paga por um valor justo.
E outra coisa importante que fizemos foi criar e divulgar conhecimento. Criar e divulgar conhecimento sobre o pomar. Fizemos 3 livros e um guia sobre a cultura da pereira. Conhecimento sobre o fruto, sobre os mercados. Portanto, a nossa associação, a Engenharia Sofia Comportas, está aqui hoje. O que é que ela faz? É saber para onde é que exportamos. Semanalmente divulgamos aos nossos associados quais são as quantidades para cada país. Sabemos quais são os preços que os supermercados portugueses praticam nos seus pontos de venda. Divulgamos semanalmente aos nossos sócios os preços, juntamente com a maçã de Alcobaça, os preços que a maçã e a pera têm no mercado nacional. Divulgamos as quantidades escolhidas, divulgamos os estoques que existem em armazém e, portanto, existe conhecimento e é com esse conhecimento que nós podemos ajudar a controlar o mercado. Fazemos 20 anos em dezembro de 2013 e o que é que os nossos sócios e a associação conseguiram ao longo destes 20 anos? O que nós conseguimos foi transformar algo que se vendia como sendo pera em algo que hoje em dia se vende como sendo pera rocha do Oeste, ou pera rocha, que tem uma história, que tem uma tradição, que tem um nome atrás e, portanto, que tem algo que pode ajudar a que o preço seja sustentado por esse conhecimento que temos. Portanto, o nome de pera rocha está na região Oeste, está nos consumidores, está nos profissionais, que são aqueles que nos compram, aqueles que trabalham a pera rocha, e está nos mercados, quer em Portugal, que apesar de todas as exportações que fazemos, o mercado português ser o mercado onde é o nosso maior mercado, e nos mercados internacionais, onde andamos para mais de 20 países. Mas a associação não o faz sozinho, não faz só com os sócios, faz com os técnicos. E todos os anos premiamos um técnico. Houve anos que não o premiámos, mas nos 20 anos temos aqui, e é importante colocar aqui as pessoas a nível de campo. Alguns também estão aqui nesta sala, hoje em dia exercem outras funções, mas é importante mostrar as pessoas que ajudam. E não é só os técnicos, também todos os anos damos um prémio de reconhecimento a pessoas que dentro ou fora ajudam a pera rocha. Está ali uma quantidade de gente e, como estamos aqui a nível Portugal Fresh, quero frisar que muitas das pessoas que estão aqui e que ajudaram a formar a Portugal Fresh desde o início, quer o engenheiro Jorge Soares, que está aqui neste quadro, quer o engenheiro Canha, que está aqui neste quadro, quer o antigo senhor Ministro, quer o engenheiro António Campos, alguns deles, 2 deles, estão aqui por terem ajudado a Portugal Fresh e por a Associação da Pera Rocha reconhecer aquilo que eles fizeram e aquilo que é Portugal Fresh. Mas, acima de tudo, para além das pessoas, estão ali as entidades e importa reconhecer brevemente o papel que a APAS teve. A APAS é uma associação produtora agrícola da região Oeste, da Soberana, e foi graças à APAS que em 1991, 92 e 93 se criou todo um movimento em prol da pera rocha. Portanto, foi uma associação pequena de produtores que achou que a pera rocha tinha algo de especial e que criou um movimento, juntamente com o Ministério e com todo o mais, com todos os agentes da região Oeste, de criação e que era importante o nome da pera rocha que devia ser defendido e devia ser colocado num outro ponto. E, portanto, a primeira entidade que a ANP premiou foi, de facto, a APAS. E depois a APAS fez uma coisa que pouca gente faz, que é quando achou que a dimensão da pera rocha passava a ser superior para a sua região, para a sua associação local, ajudou a criar uma outra associação, uma associação maior, que foi a ANP, que é a nossa Associação de Produtores de Pera Rocha, e saiu de cena, mantendo-se como nossa associada. Pera Rocha em números, enfim, temos 10 mil hectares, 200 milhões de quilos de produção, 5 mil pericultores. Temos uma balança comercial positiva, ou seja, exportamos muito mais pera do que aquilo que importamos. Estamos à venda em mais de 20 países, criamos todo este emprego. Enfim, durante a colheita há 13 mil pessoas, temos uma associação. O nosso futuro, enfim, agora as 2 últimas questões, que é o nosso futuro depende de quê? O nosso futuro depende essencialmente de nós mesmos, de nós, produtores, de nós,
que nos envolvemos na venda e na comercialização da pera. Mas também depende de outras coisas, depende das condições de produção, depende do clima, se chove, se faz calor, etc. Depende das políticas para a agricultura, e já ouvimos o Sr. Secretário de Estado falar aqui sobre elas, e depende dos mercados. E por depender destas 4 coisas é que o crescimento da ANP tem sido aquele. O crescimento da ANP, o crescimento da pera roxa, tem sido aquele. E, portanto, é um crescimento em constante, porque estas 4 condições têm sido todas conjuntamente a ser positivas. Mas o mais importante daquelas 4 questões é a primeira. O futuro está sempre nas nossas mãos. Há outras coisas que estão à nossa volta, mas o mais importante é a nossa capacidade e aquilo que nós queremos fazer. E se depende de nós, depende essencialmente destes 4 pontos. Dos mercados que temos que criar, dos mercados que temos que manter e consolidar e fazer crescer, e da informação que temos e que possuímos, quer a nível de pomar, quer a nível de mercados, a informação é essencial, e do diálogo com as grandes superfícies cá em Portugal, porque é o nosso maior mercado, e, portanto, da maneira como se consegue obter um preço justo. E é por termos feito estas, ou por estarmos a fazer anualmente, temos tido um diálogo com os supermercados para lhes explicar qual vai ser a produção de pera, quais vão ser as quantidades, quais são os preços que esperamos, enfim. E temos tido alguma recepção da parte deles e que tem sido benéfico para todos. E é exatamente por estas 4 condições também estarem a ser criadas que tem havido este crescimento na exportação para mais de 20 países, em que evidentemente se destaca o Brasil, a Inglaterra e a França. Isto agora... Estou aqui com uma dificuldade. Aí está. E, portanto, respondendo à questão que Portugal Fresh colocou, como adaptar a produção aos desafios do mercado, a primeira foi respondida, que é política, e que também depende de nós. O Sr. Secretário de Estado falou e frisou, e quero aqui, assim, é importante mostrar as coisas que estão bem e não só as coisas que estão mal. A ação que o Sr. Domingos, enquanto Presidente da Portugal Fresh, enquanto Presidente da FNOP, tem feito em defesa das organizações de produtores e em promoção da sua ser, de facto, o modo como a produção se deve organizar, tem colhido frutos junto deste Governo, e é notório, como foi há momentos, o empenho que o Sr. Secretário de Estado e todo o Governo têm em ver que a ponte para o futuro e para a estabilização e para a nossa melhoria é através das organizações de produtores. E também o outro ponto é que só vale dar a pena gastar dinheiro comunitário, dinheiro dos nossos impostos, com empresas que reproduzam e que multipliquem as verbas. E, portanto, também devemos lutar por isso. O dinheiro deve ser pago e entregue, os apoios, a quem tenha capacidade de os multiplicar. E um dos modos de fazê-lo é fazer promoção. Um outro ponto de adaptar a produção aos desafios de mercado é ter informação. Ter informação sobre a produção, sobre os mercados, saber às quantas andamos, saber quais são os preços, quem é que quer, quem é que precisa. A quarta é, mais uma vez, nós termos capacidade e ter pontos de diálogo para falar com quem nos compra a fruta. E estes 2 últimos pontos, interprofissional e intraprofissional, são 2 coisas diferentes, seriam a última questão que eu iria colocar. Uma interprofissional existe um produto, que no nosso caso são as frutas, os legumes e as flores, que são património de quem? São património de quem o produz, são património de quem o vende e são património de quem o consome. E, portanto, há várias profissões que estão ligadas a este produto. Aos produtores, aos comerciantes e aos consumidores. E para que as frutas, as hortícolas e as flores, todo este negócio, e haja contentamento, e haja mais procura, e haja depois o pagamento final, estas profissões devem estar e devem falar de vez em quando e devem se aproximar. Portanto, uma interprofissional são as várias profissões sobre um produto que estão de acordo.
E, portanto, daí o tentarmos constantemente criar este sistema de maneira a que haja uma ligação entre nós todos. O diálogo intraprofissional é um pouco aquilo que nós estamos aqui a fazer, mas que por nossa culpa temos feito pouco. É nós, produtores, conseguimos ter diálogo entre nós mesmos. E muitas vezes a gente fala interprofissional, mas não fazemos o mais importante, que é esta intraprofissão. E na intraprofissão são os produtores juntos, de frutas e de legumes e de flores, que devem pensar qual é o seu futuro. É algo que, a nível de Portugal Fresh, já lançámos esse desafio, é algo que ainda não foi feito, é algo que urge ser feito e penso que estará a chegar o momento da Portugal Fresh fazer e não ter receio disso, de convocar ou de juntar, enfim, a grande CAP, o Centro Operativo, a FNOP, as instituições da maçã, da pera, da laranja, etc., e pensarmos conjuntamente e fazer, então, aí um trabalho de fundo do que é que nós queremos. Por último, voltando à Pera Rocha, temos uma Pera Rocha que nos une e pus ali algumas fotos e vou só falar sobre elas. A primeira foto do lado esquerdo é uma participação numa feira, igual a todas as outras que nós temos feito. Em primeiro lugar, e acima, aparece o nome de Portugal. Depois aparece o nome de Pera Rocha e depois aparecem os sócios que naquela feira estiveram presentes connosco. Não aparece a ANP, porque não vamos fazer promoção à ANP, fazemos promoção à Pera Rocha e, acima de tudo, Portugal, porque a Pera Rocha é, de facto, lá fora, a representante de Portugal, é a embaixadora de Portugal em termos de frutas e legumes. A segunda fotografia é um nosso encontro anual, em que, com sessão de trabalho, não sei se foi o 10º, se foi o 12º, se foi qual foi, bom, é um dos nossos encontros e, portanto, em que estamos ali a trabalhar e a pensar o futuro. A outra foto que temos é as nossas reuniões anuais, em que nós premiamos os melhores pericultores, aqueles produtores que, enfim, que tiveram mais êxito. E temos uma fotografia também antiga com o Ministro da Cultura de há 10 anos atrás, porque quando fizemos 10 anos fizemos uma festa, agora fizemos 20, vamos ver que festa é que vamos fazer, mas é preciso não só pensar em termos de produzir, em termos de outra coisa, e naquela altura fizemos uma grande exposição, fizemos uma grande semana em Óbidos e já lá passaram 10 anos. E temos aqui outras fotografias curiosas, o Engenheiro Amado, ações com o Sr. Presidente da Câmara do Cadaval, uma sessão técnica em que estão os nossos técnicos a discutir o futuro do pomar de Pera Rocha e qual deveria ser o pomar de Pera Rocha ideal, e depois Peras Rochas à venda em promoção a 1,99€. E, portanto, é importante conseguir criar promoções em que se vendam a fruta a um preço alto, com a ajuda de promotoras, com a ajuda daquilo que seja. E, portanto, temos uma Pera Rocha que nos une a nós, esperamos que tenhamos umas frutas e uns hortícolas que nos unam a todos e que consigamos todos juntos avançar para o futuro. Muito obrigado.